Bom dia, meu nome é Bruno Casagrande e hoje eu vou falar sobre os três grandes nomes do eletromagnetismo, que são George Ohm, Michael Faraday e Joseph Henry. Cada um deles contribuiu de forma essencial para o entendimento das leis que governam a eletricidade e o magnetismo. Então vamos começar. Vamos começar então com George Ohm, que foi um físico e matemático alemão do século XIX. Ele é principalmente conhecido pela lei de Ohm, que estabelece a relação entre a tensão, a corrente e a resistência em um circuito elétrico. Essa lei é expressa pela fórmula V igual a R vezes I, ou U igual a R vezes I, sendo V a tensão em volts, R a resistência em ohms e I a corrente elétrica em amperes. Essa equação é fundamental para qualquer circuito elétrico, desde os mais simples até os mais complexos sistemas eletrônicos dos dias atuais. No entanto, quando Ohm publicou seus estudos, eles não foram muito bem recebidos pela comunidade científica da época. Muitos consideravam suas ideias abstratas demais ou até irrelevantes. Foi apenas anos depois que seu trabalho passou a ser reconhecido, e hoje ele é considerado um dos pilares na criação da eletricidade. Sem sua contribuição, não teríamos o entendimento básico necessário para poder projetar muitos circuitos elétricos. Agora então vamos falar sobre Michael Faraday, que foi um dos principais cientistas e mais influentes na história da eletricidade. E diferente de muitos cientistas da época em que ele viveu, o Faraday não veio de uma família rica e não teve uma educação formal. Ele estudou tudo sozinho, sendo um lado autodidata, e começou a carreira dele como um assistente de laboratório. Mas rapidamente demonstrou que ele era muito talentoso e começou a se tornar cada vez mais importante. O Faraday fez descobertas essenciais, como a indução eletromagnética, que é a base para o funcionamento de geradores e transformadores elétricos. Ele demonstrou que um campo magnético variável pode induzir uma corrente elétrica em um fio condutor, um princípio fundamental para a geração de energia elétrica. Graças a essa descoberta, hoje conseguimos transformar energia mecânica em eletricidade, permitindo o funcionamento de usinas elétricas e muitos outros dispositivos. Além disso, Faraday também induziu conceitos de linha de campo magnéticos, ajudando a visualizar como forças magnéticas atuam no espaço. Também fez contribuições significativas na eletroquímica, descobrindo princípios que ainda são usados em baterias e processos industriais. O Faraday tinha uma habilidade incrível para explicar a ciência de forma clara e acessível, e por isso também foi um dos grandes divulgadores científicos na época. E por fim, mas não menos importante, temos Joseph Henry, que foi um cientista americano que viveu ao mesmo tempo de Faraday e, assim como ele, estudou indução eletromagnética. E sozinho ele conseguiu descobrir esse fenômeno quase ao mesmo tempo que o Faraday. Mas por algumas questões históricas, quem ficou reconhecido por essa descoberta foi o Faraday. O Henry foi um pioneiro no desenvolvimento de eletroímãs, criando dispositivos muito mais potentes do que os anteriores. Ele percebeu que enrolar várias espiras de fio ao redor de um núcleo de ferro amplificava o campo magnético, gerado por uma corrente elétrica. Essa descoberta foi fundamental para o avanço de motores elétricos e outros dispositivos eletromagnéticos usados em indústrias e telecomunicações. Ele também desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento do telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação à distância. Seu trabalho ajudou Samuel Morse a criar um sistema mais eficiente para transmitir sinais elétricos ao longo de longas distâncias. Esses três cientistas foram fundamentais para a eletricidade e o magnetismo. A lei de Ohm nos permite entender como a tensão, corrente e resistência se relacionam nos circuitos elétricos. A indução eletromagnética, descoberta por Faraday e Henry, tornou possível a geração e distribuição de eletricidade em larga escala. E os estudos sobre eletroímãs possibilitaram a criação de diversas tecnologias essenciais para a sociedade moderna. Sem esses grandes cientistas, a eletricidade não seria tão presente no nosso dia a dia, de aparelhos eletrônicos a redes elétricas. Tudo isso tem raízes nos estudos deles. Então, se você gostou do vídeo, eu agradeço, muito obrigado. Até mais.